Graça e paz a todos. Amém. Em nome dos formandos, desejo a cada ouvinte uma noite maravilhosa na presença de Deus. Presto os meus cumprimentos sem exceção a todos aqui presentes, membros, obreiros, ministros e diretores da ADEMP, na pessoa do nosso pastor Sérgio Araújo Pimenta, a todos da mesa diretora da FATESP, na pessoa do diretor pastor Ricardo Santos, a todo o corpo de docentes da FATESP, aqui presente, na pessoa do Paraninfo Tiago Couto, a todos os amigos e familiares que nos deram a honra de sua presença nesse tão valioso momento. É evidente o saber e inquestionável reconhecimento, antes de tudo e todos, dos méritos e louvores daquele sem o qual nada podemos realizar. Porque dele, por ele, são todas as coisas, e a ele a glória eternamente. Romanos 11, 36. Nosso Deus e Senhor Jesus Cristo, que nessa noite especial nos presenteia com a riquíssima oportunidade de estarmos reunidos para celebrar a formatura da turma de bacharéis em teologia, denominada José Manuel da Conceição, em uma singela homenagem ao primeiro pastor evangélico brasileiro, homem de brilhante testemunho missionário em toda a nossa região e dedicado à leitura das Escrituras Sagradas e aos estudos teológicos. Projeto de bacharelado em teologia, idealizado e concretizado dentro da parceria a instituição eclesiástica ADEMP, Assembleia de Deus Ministério de Paraty, e a instituição de ensino FATESP, Faculdade Teológica Sul-Fluminense, as quais todos os formandos prestam seus agradecimentos por terem acreditado nesse projeto, pelo carinho e empenho empregado durante os 3 anos de realização desse curso. Então agradecemos pastor Sérgio, agradecemos pastor Edielso, Departamento de Ensino, pastor Ricardo, pastor Tiago Couto, pastor Valinho, pastor Felipe, professor Felipe, pastor Jonas, que aqui não está nessa noite, mas estamos gratos também por todas as aulas, todos os amigos e familiares que de muitas formas nos ajudaram na realização desse sonho. E particularmente a vocês, meus amados amigos e irmãos formandos, com humildade de coração, afirmo que me faltam palavras para agradecê-los pela honra de representá-los nesse tão importante dia de nossa caminhada cristã. No entanto, previamente reconheço que tão imenso quanto o orgulho e gratidão de representá-los, estando rodeado de homens e mulheres qualificados nos estudos bíblicos e teológicos, é a sensação de limitação humana e de dependência de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Ainda atônito pelo peso dessa responsabilidade, quando as folhas ainda estavam em branco, por vezes me indaguei o que escrever e como redigir algo profundo bastante para alcançar os tão louváveis objetivos de representar os meus amados irmãos, expor o valor dos estudos teológicos e principalmente render louvores ao Rei dos Reis por essa noite maravilhosa. Pois sobre o discurso de formatura muitas expectativas são depositadas, e dentro do domínio do locutor todos aguardam palavras que expressem sentimento, intelecto e eloquência. Confesso que sujeito a este contexto, nem os braços da teologia, nem qualquer ferramenta outrora adquirida nos ambientes acadêmicos, apesar de importantes, foram suficientes para preencher as linhas desse papel. Apenas a pessoa bendita do Espírito Santo, que sensível à vulnerabilidade de um indivíduo, gentilmente me direcionou a contemplar com humildade e a simplicidade inerente ao grande El Shaddai, esse sim o Deus todo-suficiente, revelado na pessoa de nosso Emmanuel, Jesus de Nazaré. Assim ele pôde iluminar e tirar esse ser tão frágil do estágio de inércia, sendo eu mais uma vez convencido de que nada é necessário ser trazido de novo, mas sim fugazmente reafirmado o plano de Deus consumado em Cristo Jesus e manifesto na vida de cada um presente aqui nessa noite.
Desta maneira, o peso da responsabilidade foi sendo suavemente levado, e eu fui conduzido pelo Espírito de Deus a uma visão cristocêntrica de todo o processo aqui representado, rendendo toda a honra e toda a glória a quem Ele é de direito, e a quem nos libertou de todo jugo. Com o entendimento mais esclarecido, percebi que não havia defesa mais honrosa da importância do estudo teológico, com todas as suspeitas que ainda possam pairar sobre o mesmo, que a vida de homens e mulheres, agora graduados em teologia, que expressam a convicção e a dependência total e irrestrita de Deus, guiados em seu testemunho de vida pela pessoa bendita do Espírito Santo, e com a fé firmada na justificação pela graça proveniente da obra redentora de Cristo crucificado e ressurreto. Assim, o novo sussurro do Espírito me trouxe a reflexão acerca do agir de Deus na vida de cada um formando. E de algum jeito foi possível enxergar que a loucura da cruz pôde moldar a vida e o caminho desses indivíduos, para que os mesmos viessem a alcançar esse tão lindo e sublime momento. Formando, os convido a um momento de meditação e proximidade com Deus. Enquanto vos falo, tragam à memória todo o processo dos vossos relacionamentos com o Senhor Jesus, o único que pôde verdadeiramente saciar vossas necessidades e realizar infinitamente mais do que podemos pedir e pensar no poder em que nós opera. Efésios 3:20. Estou convicto que não foram poucos os momentos em que Ele foi água em meio ao deserto, luz em meio à escuridão, bonança em meio à tempestade, sarando a vossa terra e produzindo os frutos de vida em tempo apropriado. Creio que se tivessem a oportunidade de aqui testemunhar, os senhores estariam com seus olhos lavados em reconhecimento e gratidão por tudo que Cristo nos proporcionou no decorrer de suas histórias. Pois assim como o Kairos, tão aclamado pelo nosso pastor e mestre Valim, para a vida de Cristo Jesus e a consumação de seu sacrifício vicário, todos nós de alguma forma precisamos ter vislumbrado o tempo de Deus, realizado em nossas vidas até o dia de hoje. Aqui não trato dos últimos 3 anos de formação acadêmica, mas de um longo período de transformação, renúncias e determinação, onde muitos infelizmente ficaram para trás e por inúmeros fatores da vida decidiram parar. Mas como reiteradas vezes mencionado por nosso pastor Anderson Silva, em uma palavra de Daniel 12:13, porém nós vamos até o fim. E eu não digo às vezes, mas sempre o operar de Deus em nossas vidas dói, amados irmãos. Isso que o torna tão maravilhoso e louvável. Em Mateus 9:23, Jesus diz assim: pois todo aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo. A cada dia tome a sua cruz e siga-me. E assim Jesus nos dá o privilégio de seguir e decidirmos ser seus imitadores, como tão categoricamente afirmou o apóstolo Paulo. Sendo assim, tendo compreendido que a mudança gera dor e toda ação gera uma reação, isso não poderia ser diferente em nossa conversão em busca de reconquistar a imagem e semelhança de nosso Criador. Aí faço menção dos maiores poetas da história inglesa, John Milton, que apesar de ser um grande polemista, certa via aplicou sábias palavras: o fim de toda aprendizagem é conhecer a Deus, e mediante a esse conhecimento, amá-lo e ser como Ele é. Assim, formandos, lembre-se dos estudos sobre quebra de paradigmas, os quais fomos submetidos. Quantos, presbítero Milton, o Senhor precisou quebrar na sua vida para estar sobre os pés aqui nessa noite? Irmã Mercedes, ou como muito bem lecionado e ministrado do nosso professor, pastor Ricardo Santos, quantos muros nos foram impostos pela vida, ou até mesmo por pessoas tivemos que derrubar, e pontes para construir, para conseguirmos chegar até aqui nesse dia,
com a chama do Evangelho acesa e viva em nossos corações. E sendo cada um de nós um pouco mais preparado para derrubar muralhas e edificar pontes. Por muitas das vezes fomos confrontados e conduzidos à reflexão, né, presbítero Gilson? Em um processo árduo e contínuo de desconstrução e construção de conhecimento. Fomos expostos a inúmeros questionamentos, alguns dos quais vinham à tona em nossas perguntas e debates em sala de aula, e muitos outros que permaneceram em nosso interior e que suportamos até que do céu viesse o esclarecimento, e assim com perseverança fomos capazes de renovar a nossa fé e avançar em direção a uma interpretação mais clara, coerente e descomprometida com os valores humanos das Escrituras Sagradas. Assim, ironicamente, me aproprio da frase de um dos grandes filósofos e críticos do pensamento religioso, Friedrich Nietzsche, e afirmo: o que não provocou a nossa morte nos fez mais forte. Olho para trás e vejo como se fosse ontem o semblante dos alunos nas aulas do nosso pastor Tiago Couto, quando mesmo ao lecionar lançava mão das palavras dos originais gregos: hipóstase, parousia, kyrios. O homem adotou em línguas estranhas, pastor. E o que responder ao nosso querido pastor Jonas, que não está aqui nessa noite, mesmo por vezes nos impulsionava a questionar, a refletir sobre questões profundas, as quais eu estou até hoje refletindo, pastores. E o que respondeu ao nosso pastor, e ao nosso querido professor Felipe Enz, que ali está também, que com tão pouco tempo nos trouxe tanto conteúdo que parecia não haver tempo para assimilar. E eu pergunto a vocês: quem não teve vontade de aceitar Jesus de novo nas aulas do pastor Valim? O tempo passou e hoje estamos aqui para celebrar o término desse curso. Por fim, o Espírito da Verdade não me deixaria terminar essa breve meditação sem compreender e também trazê-los à memória que essa cerimônia apenas encerra um ciclo dentro de um propósito muito maior de Deus na vida de cada formando. Pois agora, com os certificados em mãos, recai sobre nós uma responsabilidade ainda maior em nosso ministério, reconhecendo que a quem muito lhe é confiado, muito lhe será exigido. E é evidente que estamos sendo forjados para uma batalha cada vez mais árdua em defesa da fé. Erasmo de Roterdã, ainda no século XVI, disse: o cristianismo hoje, em lugar de pregar Jesus Cristo, deixam no esquecimento o seu nome e o põem de lado por leis lucrativas, alteram sua sã doutrina com interpretações forçadas e finalmente o destroem com exemplos pestilentos. Isso parece familiar para alguns dos irmãos? A questão é que durante o contexto dessa frase, que perdurava mesmo desde antes do próprio Erasmo de Roterdã, Deus levantou grandes expoentes da fé reformada, tais como John Huss, John Wycliffe, Ulrich Zwinglio, Martinho Lutero, João Calvino, dentre muitos outros. Homens compromissados com a verdade das Escrituras, os quais por vezes entregaram suas próprias vidas nessa luta. Quando afirmo homens, digo no sentido estrito da humanidade, ou seja, falo daqueles que também muito erraram e que também se equivocaram em alguma de suas interpretações, mas acima de tudo, que não se esconderam em um dos cenários em que o Evangelho mais precisou ser defendido. Quando observamos as condições atuais de moralidade, desvios doutrinários, a contemporânea mercantilização do Evangelho, o surgimento estarrecedor de uma liderança totalmente descompromissada com os princípios cristãos, conduzindo milhares de vidas ao engano, acerca de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e dos Evangelhos Sagrados. Precisamos decidir quem nós seremos nesse momento da Igreja Santa. E para motivar nossas escolhas em um cenário em que homens sem fé têm afastado as almas do céu, me remeto ao príncipe dos pregadores, Charles Spurgeon, que afirmou que
Uma pequena fé leva almas ao céu, mas uma grande fé leva o céu até as almas. Glória a Deus. Sendo assim, por maior que pareça o abismo entre a vida desses grandes nomes da história da igreja e de cada formando aqui nessa noite, rogo a cada um dos senhores que tenham fé que Deus, em sua infinita misericórdia e soberania, nos escolheu para militar e defender a essência do Evangelho de Cristo Jesus nessa geração. E para essa tão difícil e gloriosa missão, hoje Ele nos abençoa com mais uma ferramenta, que é a colação de grau em teologia. Estejam certos que Deus está levantando homens e mulheres aqui nessa noite e preparando para pelejar em prol do seu reino. E eu estou plenamente convicto que aquele que iniciou a boa obra em nós é fiel para cumprir até o dia de Cristo Jesus. Filipenses 1,6. Desta forma, vos trago essa reflexão, que hoje estamos felizes e confortáveis em celebrar nossa formatura, e com todo merecimento, mas nem sempre será assim, pois haverá muitas situações em que precisaremos enfrentar os desafios de sermos embaixadores de Cristo na terra, e sei que cada um realizará com honra essa tão valiosa missão. Assim finalizo o meu discurso com uma frase de Martin Luther King: a última medida de um homem não é onde ele se posiciona em momentos de conforto e conveniência, mas onde ele se posiciona em momentos de desafio e controvérsia. Agradeço muito a minha oportunidade, a Jesus, nosso Deus Criador, a todos da mesa diretora, aos amados irmãos, e parabéns pela formatura de hoje. Deus os abençoe.